todo abacate é verde. O Incrível Hulk é verde, logo o Incrível Hulk é um abacate? Não rola, né? A redação, ela tem que ter a construção lógica. Você não pode fazer aproximações absurdas, né? Porque daí o raciocínio que você cria é um silogismo. Galera, redação é organização de pensamento. Então não é simplesmente colocar uma coisa que tenha começo, meio e fim, tá? O que se corrige na redação? Se você pensa bem e se você pensa direito. O que é pensar direito? É ter domínio das operações lógicas de raciocínio, né? A gente tem dois métodos que funcionam super bem, tá? Um método que vocês já conhecem, que é o método dialético, que a gente parte, né, de uma lei, uma regra geral de organização da sociedade e aí aplica num caso específico, né, que é o que a gente chama de dedução lógica. Todos os homens são mortais, João é mortal, João é homem, logo João é mortal, tá? Então você tem uma regra, por exemplo, no Brasil, todas as pessoas são iguais perante a lei, todas as pessoas têm que ser respeitadas. Aplica para todos os temas possíveis, né? Nenhuma pessoa pode ser tratada fora do âmbito da dignidade humana. Então, em cima disso, o racismo é proibido, o machismo é proibido, a gerontofobia, né, ou a velhofobia que nós observamos em 2020 por conta do Covid-19 é proibido. Você já sabe que qualquer tema que exclua o outro, que o coloque fora, né, daquilo que seria o marco civil ou os direitos civis garantidos pela Constituição de 88, tá fora, tá? Mas existe uma outra maneira de organizar o pensamento que é muito mais bacana, porque mostra a tua capacidade de fato de ser um cientista possível, que é aquilo que o Enem procura, né, entre seus alunos. Qual que é a ideia, galera? É aquilo que a gente chama de indução, tá? Indução foi aquilo que o Darwin fez quando foi pensar a lei da evolução das espécies, tá? O que aconteceu? O Darwin estava lá quietinho, né, numa ilha, percebeu que uma tartaruga se adaptava ao meio, ou seja, um único indivíduo, um ser específico conseguia se adaptar. Aí ele pensou, vamos ver se os outros também fazem isso? Quando ele percebeu que os outros também faziam, né, ele se tocou da lei da evolução das espécies. Então, olha, a partir de um indivíduo que é uma tartaruga, ele conseguiu criar uma regra geral. Todos os indivíduos são capazes de se adaptar ao meio. Pode ser tartaruga, besouro, tua sogra, qualquer pessoa tem uma capacidade adaptativa, tá, de circular no meio. São as duas formas básicas de grande raciocínio que a gente tem para o Enem, tá? Qual que é o cuidado, galera? Não infringir a regra, não infringir a lógica. O que significa isso, tá? Você pode partir do princípio, por exemplo, para fazer uma dedução que não funciona. Se eu digo, por exemplo, olha, todo abacate é verde, o Incrível Hulk é verde, logo o Incrível Hulk é um abacate? Não rola, né? A redação, ela tem que ter a construção lógica. Você não pode fazer aproximações absurdas, né? Porque daí o raciocínio que você cria é um silogismo. Mas por que essa lógica é importante? E aí vem a dica número 1 do Enem. Ninguém escreve sobre o tema, você escreve sobre um posicionamento sobre o tema. Galera, se o tema do Enem for ECA, esse ano são 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, você não vai descrever o ECA, quando que o ECA foi formulado, quantas pessoas votaram a favor do ECA, qual foi o contexto histórico, né? O Brasil tinha, por exemplo, a Roda dos Expostos em 1726, que era uma roda em que as pessoas colocavam crianças que estavam fora do contexto geral da sociedade na Santa Casa de Misericórdia. Era um mecanismo que rodava, você punha o bebê lá dentro, ele rodava e as freiras pegavam as crianças para poder tomar conta disso, tá? Então você não vai falar sobre isso. Você vai se posicionar sobre o ECA. Olha, o ECA é uma lei bacana? O ECA garante de fato a integridade das crianças? Quais são os defeitos do ECA? Qual que é o problema? Bom, a gente tem o ECA no Brasil, mas o Brasil ainda tem 1 milhão de crianças trabalhando em situação de trabalho escravo. Então o ECA não é cumprido. Por que não é cumprido? A partir daí você passa a problematizar o tema. Então dica número 1, galera, Enem é organização de pensamento. Para eu organizar o pensamento eu tenho que pensar sobre o tema, isso é óbvio, tá? Agora, mais do que isso,
Se o tema vier para mim numa frase afirmativa, a primeira coisa que eu faço, eu transformo essa frase afirmativa numa frase interrogativa. 30 anos de ECA, o que eu vou falar sobre isso, né? Se o ECA é uma boa lei, por que a gente ainda tem criança em situação de trabalho escravo? Se o ECA é uma boa lei, por que a gente tem tantas crianças fora da escola? Transforma numa frase interrogativa e você vai dar o gancho do Enem. Essa é a dica de hoje.